Boa noite. Vamos então com esse vídeo demonstrar como usar o componente tabela. Vamos criar então um relatório bem simples, onde a gente vai trazer então tem uma base aqui de exemplo, onde a gente vai trazer os países e numa tabela a gente traz as cidades e a população a população dessas cidades, né? Então vamos lá. Vamos criar um novo relatório. Tentei aqui blank A4. Report 2 mesmo, salve onde quiser, finalizar. Então, vamos fazer a nossa consulta, né? Edit query, então select, precisar aqui só de code e name. Order by name. Então, temos aqui o que a gente precisa. O código do país e o nome. Ok. Sem o restante, né, que não é o foco, não vou precisar disso. Vamos criar então aqui um grupo, né? Grupo de países. Para cada país a gente vai colocar a tabela. Então vamos lá. Adicionar import group. Grupo de países. Ok. Vai usar o name. Ok. Não precisa de footer. Precisa do header. Então, fields name. Ok. Então a gente coloca aqui o name do país. Fazer uma configuraçãozinha básica. Opa. Ok, tá bom. E agora vamos criar então a nossa tabela. A tabela, ela necessita de um dataset, ou seja, uma consulta a mais ou dados vindo de algum BIM ou qualquer outro lugar que seja. Mas ela vai precisar de uma consulta, um dataset, né? Então a gente vai ter que criar esse dataset para atribuir a tabela. Podemos já definir agora, já deixar ela criada aqui, ou o próprio wizard da table vai sugerir que a gente crie. Então vamos arrastar o table mesmo para cá. Então você tem as opções aqui. Então agora, né, criar uma tabela vazia com o número de colunas que você definir, ou criar um dataset, que seria o mesmo de você adicionar lá. Então vamos criar esse dataset. Cidades. Avançar nessa opção para utilizar a conexão do nosso relatório. Então vamos criar a query. Select. Eu não lembro os campos. Então aqui vamos pegar os name e population. From city. Order by name. Ok. Logo em seguida a gente vai ter que criar aqui um where, né? Recebendo um parâmetro, recebendo qual país, né? Então, de qual país vou listar as cidades. Mas isso a gente faz daqui a pouco. Próximo. Então, nossa tabela vai ser composta dos dois campos. Avançar. Não tem agrupamento. Finalizar. Finalizar não, avançar. Então, temos aqui agora o dataset criado. Se tivesse vários datasets criados, ia estar no select aqui os vários datasets criados. Então, a gente vai usar o nosso dataset que a gente acabou de criar, cidades. Avançar. Que é a configuração da tabela. Aí vai de cada um. Cores, linhas alternadas, a cor, né? Isso aqui, para você define isso aqui, ele cria os styles da tabela aqui. Fica fácil de você alterar depois a tabela. Se você precisar alterar a cor da column header inteira, você vem direto no style e altera. Enfim, o que vamos precisar para esse exemplo?
é isso aqui. Só column header e column footer. Finalizar. Então temos aqui. Isso aqui é o cabeçalho da nossa tabela. O table header seria um cabeçalho da tabela inteira. Então vamos supor, se você criasse aqui ia ter uma linha aqui a mais, a gente ia ter como se fosse títulos para a tabela mesmo. Então vamos supor que a tabela fosse maior que a página, então ele não ia acompanhar a tabela para outra página. Agora o column header ele vai acompanhar. Então se a tabela no meio dela quebrar a página, esse cabeçalho vai começar junto com a tabela na próxima página. Então vamos lá. Então a gente vai precisar aqui dos campos do data source que a gente está usando, que foi definido para a tabela, ou seja, você só pode arrastar os fields do dataset que a tabela está usando. Não adianta você querer usar esses aqui, vai dar erro de compilação. Então, vamos lá. O que a gente precisa name e population. Ele já adequa automático, mas isso é só na hora que você coloca. A gente precisa ajustar novamente o tamanho das colunas da tabela, o campo vai ficar pequenininho. Você tem que ajustar novamente. Para apagar essas colunas, a gente tem que apagar as células que estão aqui. Então tem a opçãozinha aqui, Delete Cell. Ele vai ficar um buraco, digamos assim, né, transparente. Então, apagando todas as células, a coluna some. Então, desapagadas, temos só o que a gente precisa. Então, colocar um cabeçalho. Cidade. População. Ok. Configurar isso também. Assim, agora tá bonitinho. Então, o que falta aqui pra gente fazer? Falta definir um parâmetro para nossa tabela, então, né? Então ela vai receber o país para mostrar somente as cidades específica desse país. Então, onde que a gente define esse parâmetro? Na nosso dataset. A gente tem a query definida, mas ela não está recebendo um critério, né? Então, vamos adicionar aqui um parâmetro. Código país. O código país ele é uma string, né? Que é esse campo aqui. Então, ele é uma string. Então como a gente vai passar o valor então, né, do país atual para aqui cidades? Então a gente vem aqui, edit table data source, ou clicando direto na tabela aqui, com o botão direito também tem a opção edit table data source. Então vamos entrar. Precisa alterar aqui, né? A gente não tinha feito isso antes, mas ele vem por padrão isso aqui. Ele considera que a tabela não vai usar o banco, né? O mesmo data source que o relatório. Então é só vir aqui e alterar. Ele recebe esse parâmetro aqui que é para utilizar a tabela mundo também. Então vamos passar o parâmetro que a gente precisa. Ele já aparece aqui no select, código país, o parâmetro que a gente definiu lá em cidades. E vamos passar então o campo code. Ok, apply, ok, ok. Então com isso a gente já está passando o valor que a gente precisa. Só ajustar. E é isso. Vamos ver. Ah, não. Faltou uma coisa.
Bom, então, tinha acontecido um problema aqui, então a gente esqueceu de. Na verdade, eu esqueci, né? Recebemos o parâmetro, mas não utilizamos ele, né? Então vamos colocar aqui where. Não lembro o nome do campo. Porra. Aqui, country code. Então where country code igual a code underline país, que é o parâmetro que a gente criou. O report ele tem um bug nessa tela nessa report query que ele sempre dá esse problema aqui quando a gente coloca um parâmetro. Vai saber por que disso, mas isso não importa, ela vai funcionar mesmo assim. Ok. Bom, com isso está tudo acabado. Terminar o preview, vamos ver. Então temos aí o. Então temos aqui o relatório gerado em PDF com a nossa tabela para cada país. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.